Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, turma do Flow que me segue aqui. Quando eu me organizar, eu começo. Eu ouço, já disse também, né? Quero saber se tu te identifica, se tu diz isso também, né? Preciso estar pronta para começar. Quando acontecer tal coisa, quando eu terminar, quando chegar. E assim o quando vai, né? Vai passando. É isso que vamos conversar hoje. Bem-vindas, bem-vindos todos ao vivo ou que estão me assistindo depois, né? Eu quero olhar assim com carinho para essa questão, tentar ajudar vocês, né, a transformar esse quando em movimento, em agora, né, em ação prática, né? Então, esperar, né, pelo momento certo só vai te afastando, né, de ti mesma e se aproximando do externo, né, se afastando do que tu precisa fazer, do que vai te nutrir, do que vai te trazer saúde, inclusive, né? E é para isso que vamos olhar. Eu quero saber aí, bem-vindas, bem-vindos todos, quem tá se sentindo cansada, né? Que eu acho que esse é um ponto importante, né, dessa questão. Quando eu me organizar, eu começo. E aí a gente tá cansadas, e aí a gente espera um dia que esteja descansada, especialmente falando em exercício, né? Tô exausta, como é que eu vou fazer exercício, meu Deus? De fato, eu entendo, faz sentido essa preocupação, né? Como é que vai se exercitar estando exausta? Então me conta aqui, de 0 a 10, o quanto tu tá te sentindo cansada, né? Acho que essa é uma primeira questão, vou querer saber aí de vocês. E aí depois, será que... Vamos ver o que tá por trás, né? O que tá por trás dessa... Quando, né? Quando eu me organizar, eu começo, né? Porque será que a gente não tá se sabotando, né? Um jeito bonito de se auto-sabotar, de se deixar para trás, né? E quantas vezes, né, a gente elabora isso na nossa cabeça, né, planeja planos e planos e isso não vira ação, né? O que nos ocupa de um jeito, eu acho que do jeito mais difícil, que é mentalmente, né? E aí o cansaço, às vezes, mais do que agir, botar em prática e ver o que acontece, né? O plano mental que não se executa, ele tem um peso, né, muito grande, assim. Então, essa sabotadora, planejadora, quem nunca? Eu me identifico com isso. Ter tudo planilhado, organizado, e aí na hora de traduzir em ação, que tá, né, uma trava. Então, vamos olhar para isso. Me conta se tu te identifica, né? E aí, quanto peso essa frase carrega, né? Quando eu me organizar, eu começo, né? Longe que tá, né? Um perfeccionismo, né? De que as coisas têm que estar absolutamente perfeitas para então, e o perfeito, né, não chega. E aí o medo de começar pequeno, né, sem organização, no meio do caos. Eu vou parar aqui e vou fazer 15 minutos de exercício, né? Então acho que tem esse peso, né, do ser perfeita. E esse é um ponto que a gente vai olhar com mais profundidade. Eu trouxe um autor que nos ajuda a olhar para isso, né? Para o perfeccionismo, a necessidade de grandeza até, né? E a gente adulto acho que tem dificuldade, né?
Porque quando a gente é criança, tudo é começo, né? Tudo a gente é pequeno. E aí quando a gente fica grande, né? Voltar a ser pequeno, voltar a estar num lugar de que aquilo não faz parte, né? De que talvez eu tenha que aprender, talvez eu tenha que mudar, nos desconforta, né? Então, o perfeccionismo tá por trás, né? De quando eu me organizar, eu começo. E aí tem uma outra coisa que é muito relacionada com isso, que eu disse há pouco, que é o medo de falhar, né? Vou tentar incluir de novo exercício na minha rotina e vou falhar. E não vai dar. E eu vou me frustrar, né? E aí aquela coisa, né? Agora as queridas não podem errar. Eu vejo isso na minha aula, assim, ai, essa coisa tá muito difícil. Aí errar é um monstrão, assim, né? E não diz sobre o nosso valor, né? Aliás, eu acho que tem virtude na abertura a se expor a isso, né? A se expor a coisas que a gente não sabe, a se expor a esse medo, né? Do erro e ao erro, né? Eu tenho dito isso sobre os exercícios, sobre o corpo, né? Que é bom não se movimentar de forma tão linear, né? Aquela correção milimétrica que o pé não pode, porque não é assim que a gente se movimenta. São muitos planos. A vida, né, normal, não tem uma linha para a gente caminhar, né? Um limite. E claro que as articulações têm limites, mas a gente, e portanto a presença, né? Estando presente, vai descobrindo, eu vou um pouco mais, opa, aqui ela não vai, tem que voltar, né? Então, como dar a volta nessa outra trava que eu sinto que tá por trás, né, do quando eu me organizar eu começo, que é o medo de falhar, o não poder errar, né, como se aquilo tirasse o nosso valor quando a gente erra, e não, né? Tem valor, muito valor naquele que tenta e erra, né, e vai de novo. Olha que beleza isso, né? Integrar também, né, o ser pequeno e o errar com o que estamos começando, com o que estamos mudando. Então, aceitar o começo, né? Porque tu não vai estar pronta. Olha só que contradição, né? Quando eu me organizar, eu começo. Tu não sabe como é que é, criatura. Vem, faz, e aí tu te organiza, né? As coisas andando juntas. E aí tem mais coisas por trás disso, que é o peso cultural, né? Que eu já falei em lives passadas, que é a tendência das mulheres, especialmente, né? Do cuidado com o outro. Então, esse me organizar não é só me organizar, é organizar o trabalho, organizar a família, é se doar, né? E aí a sua prioridade, a prioridade do seu cuidado vai ficando para trás. Então, esse peso cultural, né? Nessa tendência que temos, nós mulheres, de nos doar, que é muito bonito, né? Acho que uma generosidade que todo mundo deveria cultivar, mas tem os limites, né, do que a gente precisa fazer. Então a doação demais ao externo, né, também tá por trás dessa, quando eu me organizar, né. Então não é só te organizar, é organizar tudo à volta, né, organizar a família, os filhos, o marido, e aí chega a tua vez, né. E outra coisa que eu acho bem importante, que a gente vai abordar também aqui, que eu tenho abordado de forma mais, né, incisiva nos últimos tempos, é uma falta de propósito, né? Que quando eu me organizar eu começo. Para começar, a gente tem que ter um motivo forte, né? Forte o suficiente para encarar tudo isso, né, que a gente viu antes, né, o medo de falhar, o perfeccionismo, o peso de
que tudo tem prioridade antes de ti. Então, a gente precisa de um motivo forte para começar, especialmente exercício físico, mas aqui a gente pode levar para tudo que a gente quer mudar, né? Para muitos começos que a gente precisa fazer, ou nem precisa, mas gostaria, né? De mudanças que a gente gostaria. E quando a gente pensa a rotina de exercícios, ou qualquer outra coisa que a gente começa, às vezes isso tem é visto como performance, né? Então, para eu começar, eu tenho que fazer disso, assim, eu tenho que virar especialista, né? E aí entra uma cobrança, assim, de performar, né? Tem que ser a melhor pessoa. Isso nos afasta dos esportes também. E a minha história pessoal com a educação física tem muito a ver com isso, né? As pessoas na escola jogavam muito bem. E aí aquilo me afastava, porque eu era uma iniciante, eu tinha que aprender, eu não tinha aprendido ainda. E aí eu não ia aprender, porque todo mundo já sabia. Então, esse lugar, né, a chegar, que é o que eu tô chamando de propósito, né, que é ser o melhor, que é correr mais, né, ter o corpo X ou Y, pensando nos exercícios, esvazia, né, o significado e nos tira, né, desse enfrentamento desses desconfortos que a gente viu antes, né? Ao passo que talvez, né, outros significados, né, que nutram esse começo, né, que encham de significado, né, esse começo, nos ajude, né? Então, a nossa saúde, o nosso cuidado, né? Porque é motivo forte o suficiente para tu passar um dia bem, mais calma, né? Dormir aquele dia melhor, né? Pensando em uma prática corporal, seja qual seja, né? É um motivo forte, né? Tá cuidando de ti, cuidando do teu corpo e assim cuidando da integralidade de quem tu é. Então, quando eu me organizar eu começo, talvez falte aí, né, uma firmeza, né, do propósito de por que estou fazendo isso. E isso para tudo, né, qualquer coisa que começamos, porque começamos pequenos, né, então enfrentar o pequeno, enfrentar o medo de falhar, priorizar-se, né, fazer esse esforço, né, lutar contra essa tendência de doação, vai ficar um pouco mais fácil quando tiver significado, quando tiver propósito. Então temos aí algumas coisas já por trás. Bem-vindos aos que passaram, aos que chegaram. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pelo mundo afora aí estamos chegando. E com o exercício isso é muito clássico, né, gente? Quando esse projeto terminar, eu volto. Quando esse trabalho terminar, eu volto. Quando eu tiver mais tempo, eu começo. Quando eu organizar minha casa, eu começo. E aqui eu vou trazer, né, coisas específicas dos exercícios que eu tenho acompanhado aí há alguns anos, rotinas, né? E esse dia nunca chega, né? Só que o teu corpo, ele continua vivendo. As tuas células não vão parar, não, só um pouquinho. Que ele tá terminando aqui esse trabalho, vamos segurar um pouco, vamos... Aí tu entra em hibernação, aí não vai conseguir pensar, não vai conseguir trabalhar. E nisso, né, elas vão lá, funcionando do jeito capenga, te fazendo sobreviver, né? E a gente deixando a saúde para depois, acumulando juros que vem, depois a conta vem. E aí, assim, tempo, né? Será que a gente não tem 15, 20 minutos, né, no dia? Será que a gente não tem um canto na casa? Gente, eu tive já alunas que fizeram aula no quarto de hotel, do ladinho da cama, quarto pequeno de hotel.
pessoas que moram em apartamentos conjugados, 30 metros quadrados, cama, sofá, tudo junto, cozinha, faz lá, querobel voando no meio disso. Aqui, na minha sala agora, a casa toda tem menos de 60 metros quadrados e a sala é bem pequena e eu tô ali dando aula. Então, assim, o perfeccionismo, né? De o ideal que nunca chega. E aí, eu trouxe um conteúdo que eu já trouxe no passado aí, aqui e lá no YouTube também, que é um filósofo que chama Byung-Chul Han, que ele fala da sociedade do cansaço, que eu acho que é uma das grandes respostas, né, para esse perfeccionismo, né, esse quando eu me organizar, eu começo, que é a busca por performance, que no fim das contas é uma busca por consumo, né? Ele traz, né, traz argumentos, conceitua, pensa, né, reflexões sobre esse sistema que transforma as nossas ações, inclusive bem-estar e lazer, em performance, né? Então, tudo tem um melhor jeito e um aperfeiçoamento a ser feito, né? E a gente internaliza essa necessidade. Então, não é o meu chefe que está me exigindo ser melhor. Eu estou querendo, exigindo, né? Me cobrando ser melhor, né? Então, a gente vira aí uma cobrança, assim, quase que mecânica, né? Máquinas de auto-otimização e uma constante melhoria que não tem fim e que está vinculada a produzir mais e melhor. E o cuidado, né, virou um consumo, né? E no fim das contas, às vezes tem o propósito lá, o significado que eu trouxe no começo, né, que é produzir mais, né? Vou estar mais descansada, vou estar com a mente melhor para realizar melhor o meu trabalho, né? E isso entra para a lógica da saúde, quando a gente tem metas muito engessadas, né? De medidas, planilhas, né? Passos, eu preciso dar tantos passos por dia, né? Então, todas as metas de performance, o próprio autor traz como exemplo a história do cisne negro, né? Da autodestruição da bailarina pela melhor performance, né? Então, o significado da dedicação não é a expressão, não é a conexão com uma história, em contar uma história, em mostrar a beleza do corpo, mas ser melhor, né? Do que nem, né, nem se sabe de si mesmo, né? E aí essa busca, né, se esvazia, que é o que essa pergunta tem por trás também, né? Um sistema de performance e que eu tenho dito, sim, desde que comecei a trabalhar com isso, que nos afasta, e eu mesmo vi isso, né? Não era alguém da educação física, aparentemente não tinha habilidades, né, para os esportes, e fui ser professora, fui ser treinadora num lugar onde chamava era treinamento físico, e aí eu sabia do que o meu corpo havia aprendido, né, do condicionamento que eu havia desenvolvido, mas não tinha ganhado nenhum prêmio, né? Então, assim, o quanto que talvez essas metas esvaziem também o significado da rotina de exercícios e de qualquer início, né? Esse excesso de desenvolvimento do intelecto em busca de melhor produção, né? E aí o outro lado disso, né, é um desenvolvimento integral da vida, né? Como eu falei, outro significado, né? Tô aqui para integrar, né? Cuidar do corpo, cuidar da minha cabeça, do meu coração,
viver a vida mais plenamente e, portanto, né, contribuir para a alegria da nossa alma, né? E o Byung-Chul Han, por ser um oriental, né, se volta também a isso, né? A trazer a espiritualidade também, né, para o centro da reflexão, né? Não só a racionalidade, né? Então, expandir, né, o significado da busca e tomar consciência, né? Aqui, o que mais fazemos é tomar consciência do que está na nossa volta nos oprimindo, assim. Tem que ser perfeito, o corpo tem que ser perfeito, o lugar tem que ser perfeito, a roupa para fazer exercício tem que ser perfeita. Nós estamos lá, cortando com uma espada, tudo isso, né? Então, a Sociedade do Cansaço nos ajuda a responder essa pergunta quando nos faz refletir sobre esse sistema de extrema performance, de busca por performance, né? Que nem maquininhas. Estamos lá buscando performance. E não, comecemos pequeno, volto lá pro começo, né, da live. Aceitar começar pequeno, aceitar falhar, errar, retornar, né? E não esperar pelo momento certo, porque o corpo tá indo, a vida tá passando, não vai esperar, né? Tu te mudar, tu ter mais dinheiro, né? Ter mais tempo. E eu sei que a nossa vida é desafiadora, né? Eu passo por isso também, né? Os boletos chegando, o tempo escorrendo pelas nossas mãos, a pia cheia de louça lá, não tem almoço ainda. Então, assim, sim, mas nosso corpo não vai esperar, né? E aí a gente vai se acostumando com o olho pulando, né? Tá de olho pulando lá, mas essa é a vida, né? Em não dormir, em estar em constante agitação interna, né? A gente se acostuma, gente, no modo de sobrevivência, né? Quando deixamos de lado o cuidado corporal, esperando por esse dia perfeito que não chega e nos dedicando às demandas, né, mais externas até, que claro que são nossas, né? O nosso trabalho também nos integra, né? É necessário para nossa sobrevivência, né? Mas, de novo, ser integral, né? Corpo, mente, coração, espírito, né? E aí tem uma história muito boa de uma aula que eu dei para um grupo de mulheres que estavam passando por um aprendizado sobre nutrição. E uma delas estava com a câmera desligada e ela disse: eu vou ficar aqui de canto porque eu tô com muita dor de cabeça. E daí eu disse pra ela: não, tenta fazer o começo da aula, que vai te ajudar. Faz até onde seja possível. E aí eu guiei a aula, não sei, porque ela tava com a câmera fechada e tal. E aí no final da aula ela veio me dizer que ela fez todos os exercícios e que ela estava sem dor de cabeça. Então imagina vocês, né? Vocês com uma prática, e foi uma aula de meia hora, 40 minutos no máximo. Conseguir liberar de uma dor, te liberar de ter que tomar remédio. Aquilo talvez te tira das coisas, inclusive, que tu tem que fazer, e daí estamos pensando que tá melhorando a produção, né? A gente cai um pouco nessa roda, mas mesmo as coisas que a gente tem que fazer, né? A gente fazer com o corpo, a mente mais saudável. Então, assim, esse tempo que a gente não tem agora, ele reflete em remédios que a gente tem que tomar, né? Em pausas para cuidar da saúde, porque fomos, né, acometidos por doença. Então, o corpo vai fazer tu parar. Às vezes a gente tá lá, e é isso, a gente se acostuma, né? Tá indo lá estropiado, daqui a pouco para vivente, né?
querida, acha que não precisa dormir, descansar, acalmar a cabeça, né? Então, quando eu me organizar, reflete, né, em juros e num bem-estar, né? Te tira um bem-estar que é imediato, né? Eu tenho dito isso, assim, no dia que tu faz exercício, tu fica com mais sede, daí tu toma mais água, daí tu dorme melhor, daí tu dá uma acalmada na agitação interna, que tu nem percebe às vezes. A gente percebe a tua respiração. Às vezes tá respirando meio travado, meio parado, e tu nem te deu conta, né? Porque tu não parou pra sentir teu corpo. E aí nesses instantes, que às vezes pode ser poucos, tu para e sente teu corpo. E aí coisas mágicas acontecem quando a gente toma consciência, né? Elabora isso, integra. Tava respirando travado, tá ficando sem ar um tempo. Na pandemia teve um momento que no começo lá, tipo assim, o que vai ser? Meu Deus, saí do emprego e agora? Aí eu me vi, às vezes, respirando, travando. Eu, já professora de educação física, consciente do corpo, então assim, se eu não tomo esse tempo diário ou quase diário pra me dar conta, não me dou conta nisso, nunca. Isso acumula, gente, em questões diversas. Tu imagina a tua respiração travar, né? Trava o corpo físico, tensiona, né? Então, cada momento que a gente espera, vai a conta lá, né? A conta da saúde vai ficando grande. E aí me diz aí, bem-vindas, bem-vindos, quem tá aí, me conta se já procrastinar, né? Que chama procrastinação, se fala muito, né? Que é esse adiamento, né? Do que a gente precisa fazer. E ter as coisas, eu acho que isso tá muito vinculado também a essa excesso de cabeça, né? Excesso de intelectualidade, né? Que a gente estudou tanto, que a gente desenvolve tanto racionalmente, né? O nosso intelecto, e aí a gente planeja, e aí aquilo fica no plano e não se traduz em ação, né? E como eu falei no início, eu acho muito cansativo, né? E é um exercício que eu faço, assim. Ou isso vira ação, ou isso sai da minha cabeça. Porque aquilo, aí fica aquela cobrança. Nossa, isso é muito cansativo. É mais cansativo do que ir fazer, né? Então, por trás, né, do quando eu me organizar, tem essa cobrança, tá ali, o organizar-se tá ali na tua mente, aquele plano, né, que não é executado. E isso pesa, né, gente? A nossa cabeça já tem muita coisa, ela vai pensar sozinha, sem a gente controlar, e a gente ainda adiciona mais coisa. Vamos agir, vamos movimentar, vamos transformar isso em movimento. E aí, o ritual como resposta, né? Esse fim de semana passei por um ritual muito bonito, né? No meu caminho da espiritualidade, de formação, né? Começou na sexta, terminou no domingo, né? Ancoramos fogo. Então, assim, um grande ritual, né? Preparado por muitas mãos, por muito tempo, né? E, portanto, com uma força. Mas, se a gente trouxer micro momentos desse para o nosso dia. Então, esse momento do exercício, esse momento de presença em si, é um ritual que te ancora, te centra. Tô respirando ansiosa, meu coração tá acelerado, o meu ombro tá alto, vou ajustar isso aqui, né? E a serviço do que tu é integralmente, da tua saúde, da natureza que te habita, né? Do sagrado que te habita. E se a gente colocar como propósito, né?
servir a gente, a vida, o que nos é sagrado, olha como a energia disso se eleva, né? Muito mais do que para cumprir a meta de passos, né? Para cumprir o relógio lá, né? Então, uma reconexão contigo, com o sagrado que te habita, né? E aí ampliamos o significado desse momento, né? E essa intenção, ela serve para aquele momento já, né? Aquele momento a energia vai se transformar, naquele momento teu coração vai apaziguar, teu corpo vai relaxar. A moça lá ficou sem dor de cabeça, com meia hora de movimento, né? Então, que bênção tu poder se liberar de uma dor física, de uma dor emocional, né? E de pensamentos que te anseiam, né? Te perturbam, né? O momento de exercício, e que eu tenho dito, esse ritual de volta ao corpo, essa âncora, te dá tudo isso. Olha só que presente. Deixa eu ler aqui vocês. É um desafio diário ir lidando com esse estar presente, ouvindo o corpo antes que ele grite com uma doença. Exatamente. Exatamente. É um desafio diário da presença, né? E que vai se refletindo no resto, né? Estar presente no corpo, no exercício, no momento do exercício, vai se refletindo, né? Porque é um exercício, né? Eu também tô dando aula, daqui a pouco me atravessa um pensamento. Passa, vai, né? E aí esse exercício da presença, que às vezes começa com 5 minutos, eu consigo ficar aqui pensando nisso por 5 minutos, beleza, daí amanhã são 6, né? E vai refletindo no resto, né? E sim, porque quando vira doença, né, é um desafio maior. E o exercício também pode estar presente aí. Tenho dito, também tenho acompanhado alunos com questões de saúde diversas, questões do coração, tratamentos fortes de saúde, né? E isso não sou eu que estou falando, daí tem ciência, né, aplicada a isso, da manutenção da rotina de exercício. Pessoas em tratamentos pesados de câncer, né, que é o caos ali no corpo para ele renascer, né, e lidar com aqueles tumores. Elas são convidadas a fazer exercício que dá, né, alongamento é um exercício possível em alguns casos, né. O Pilates, eu sempre conto essa história, né, que fez as camas para que as pessoas se exercitassem acamadas, né, aquelas molas. Então, assim, ajudar o corpo, né, gerar circulação de sangue, gerar movimento facial, né, esses tecidos aqui que estruturam a gente, né, se a gente move eles é muito mágico. Essa semana eu falei das alunas que tem que sair, fazer xixi, fazer cocô, assar o nariz, não consegue ficar até o final, algumas vezes sem ir no banheiro, porque tem coisas a serem liberadas. E essa dinâmica, que é uma característica da minha aula, de alonga, ativa, que não é aquele alongamento estático que fica, vai e volta, assim, esse tecido, a fáscia, é aquela pelezinha que tem no músculo, sabe? Quem já lidou com carne, né, já viu, a face é isso. E ela tá conectando tudo. E aí quando a gente faz esse trabalho, que é no corpo todo, mas especialmente faz a fáscia, né, mobiliza, isso reverbera no corpo, né? E eu tenho visto que reverbera nas solturas. Meninas falam, eu não me lembrava que a tua aula, quando eu faço, eu vou no banheiro fazer xixi o dia todo, porque tava líquidos travados ali, precisando sair. Então, drenagem, né? Drena o corpo, o exercício drena o corpo, e aí liberando toxinas que estavam ali, presentes, né? E que se não libera hoje, se não libera amanhã, se espera, mês que vem vou terminar aquele trabalho, 1 mês de toxina,
grudada ali nas suas células, o que isso vai se transformar, né? Então, essa consciência, né, do quando eu me organizar, eu começo, o corpo segue lá, entendeu? Reproduzindo célula, nutrindo, criando, né, com esse processo de nos deixar vivo, o corpo cria toxinas, libera coisas que o próprio corpo tem condição, né, de expelir. Mas quando a gente fica parado, vai parando, né? Ah, isso aqui pode acumular um pouco mais, porque essa pessoa aí tá parada, então vamos economizar, no economizar. Tu fica inchada, tu fica com dor de cabeça, teu sistema digestivo não funciona tão bem, teu sistema urinário não funciona tão bem. Então, quando eu me organizar, custa a nossa saúde, né, física, que reflete, né, gente, reflete no emocional, reflete nos pensamentos, reflete lá na nossa alma, né? E esse momento de exercício com presença, que é o convite que eu tenho feito, de segunda a quinta, nas aulas de flow da Carol, é a presença nos pensamentos e nos sentimentos, né? Então aquilo começar a ter consciência para parar de nos tomar, né? Porque a doença concreta também é um reflexo, né, dos desconcertos emocionais, né? Que às vezes a gente não tem tempo de olhar, né? Porque quando eu me organizar, né, não cabe olhar para as emoções, né? Quando a gente se exercita com presença, e é o convite que eu tenho feito, a gente sente o corpo, e no corpo também tem emoções refletidas, né? Pensamentos que geram emoções, né? E esse todo tá ali, né? E na presença disso, a gente toma consciência disso tudo. Então, faz sentido o que eu tô falando? Se identificam? O que vocês estão adiando? É os exercícios? É outra coisa? Me conta aqui. O que tu tá aqui, ó? Quando eu me organizar, eu começo, né? Eu quero saber. E aí eu vou retomar um pouco, né? Porque eu gosto de fazer essa costura, assim, de tudo que eu trouxe, né? Hoje, preciso estar pronta para começar, né? O que tem por trás disso? Uma grande sabotagem, né? Com palavras bonitas, me organizar, né? Ainda eleva ali como se isso fosse bom, né? Ter tudo organizado para então fazer, né? E quanto peso essa frase carrega, né? O peso de ser perfeita, perfeito, de esperar o dia perfeito, esperar o momento certo, a rotina perfeita. E isso também carrega o medo de começar pequeno. Vou começar aqui do jeito que dá, pequenininho, não é perfeito. Vou aos poucos, né? A organização vem com o movimento, né? Tu descobre que nem precisava daquilo que tu achava que tu precisava quando tu começa a fazer. Eu achava que precisava, a gente nem precisava. Então, fazer é sensacional, resolve. E fazer começar pequeno, né? Sou pequeno aqui, nisso que eu não estava fazendo, então o começo tem isso. Que tem também, carrega também essa frase, o medo de falhar, né? Os queridos não podem errar. Pô, podemos errar, né? Que bom que a gente erra, a gente aprende errando, com o corpo eu digo muito isso. Vou fazer, quem tem muita autonomia, agora aí, ó, quem se exercita sozinho, tem muita autonomia, vai dizer que não faz sempre a mesma coisa. Porque as coisas que não sabe tem medo de errar, então vai lá sempre medo, o corpo fica sempre igual. E a parte orgânica do nosso movimento, que é para cima, que é para baixo, que é de um lado, uma articulação dobra, a outra estica, um lado se contrai, o outro relaxa, sabe? Isso é constante na nossa vida, nos nossos movimentos. Então, assim, que virtude se expor a algo que tu pode errar. Eu acho isso uma virtude. E deixo o convite para vocês experimentarem errar as coisas. O peso cultural daí das mulheres, né? De doar
doar. Então, o se organizar é organizar todo mundo, toda a casa, todo o trabalho, para então, né, se priorizar. E aí a falta de propósito, né? Um motivo forte que te vincule ao que tu quer começar, né? Que não é performance, né? Não é otimização do teu tempo, da tua vida, né? É se conectar com algo maior, que é o teu corpo na integralidade, né? Não somos separados corpo, mente. Voltei. Acho que travou, voltei. Acho que sim, né? Então esse, né, significado, né, nutrição aí para esse momento, né? Vai cuidar do teu corpo, é maravilhoso, cara. Se ele vai saltar 1 metro, se vai nem sair do chão, não importa. Sabe? Essa presença, né? E daí eu trouxe as reflexões do filósofo Byung-Chul Han, é bem interessante, né? A reflexão dele sobre o sistema de performance, né? Que a gente internaliza. Então eu tomo para mim essa cobrança, né? Não é o meu chefe, sou eu, né? A caminhada, né, do sistema neoliberal é internalizar, né, esse processo assim, de otimização, e essa lógica vem para a saúde, para o cuidado e para a nossa vida como um todo, né? Uma busca sem fim. E que daí, claro, tem que se organizar, nunca chega esse dia, né? Essa teoria, essa reflexão dele cabe muito dentro do livro Sociedade do Cansaço. Daí a gente tá sempre cansado de planejar, de tentar e não conseguir, né? E aí o outro lugar disso que eu trago é o desenvolvimento da nossa integralidade, né? O corpo também, né? Que é o físico, né? Mover-se, né? E não só estudar, planejar, fazer planos. Isso é muito cansativo. Muito cansativo. A gente já tá aqui o dia todo nesse computador, nesses celulares, né? Então, o ser integral e a rotina como ritual, né? Daí chego no que eu tenho feito todos os dias, quer dizer, de segunda a quinta, mas tem conteúdo lá no programa Rotina Ritual Flow para te conectar todos os dias, criar o teu próprio ritual, né? Que ancora a tua energia, porque te faz estar em presença, né? Eu vou te guiar com isso. Nunca meditei, minha cabeça não para, não consigo me exercitar. Sim, tem uma pessoa lá para te ajudar que já passou por isso também, que passa, porque os pensamentos passam aqui também, sou humana, minha cabeça foi feita para pensar, ela também traz coisas. Então, eu quero finalizar fazendo esse convite, né, para conhecer, porque esse trabalho, ele tem muito da minha busca. Então, quando eu falo que eu passei mesmo, né? E as pessoas que estão comigo, eu sinto que tem muitos pontos de identificação, né? De uma história, de busca, de estudo, né? De separação do corpo como algo menos importante, como isso não é para mim, né? Porque eu não sei, não tenho habilidade, eu não jogo, né? E aí não se expõe nunca a aprender, a ser iniciante, né, a aprender a se mover, porque a gente perde, é óbvio, caminhar é óbvio, mas a gente perde, daqui a pouco tu tá com o pé pesado, com o corpo solto, né, sem estrutura, para te sustentar a tua caminhada. Então é isso que o flow da Carol resgata, né? O simples, né? O pé no chão, trazendo a energia da terra, te estruturando, a respiração fluindo, te trazendo também energia. E a gente vai começando a se sentir menos exausto, né? E dá para começar com 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Entrar comigo lá às 7h30 da manhã, estou ao vivo. Isso é importante também, porque tem muitos programas aí que as aulas estão gravadas há 3, 4, 5 anos, a galera vendendo,
E as minhas aulas são gravadas quase que todos os dias. Eu observo coisas, é vivo. E é vivo com o grupo que participa. As pessoas me trazem coisas, as questões às vezes se assemelham, né? E tu, estando comigo, estando nesse grupo, também vai trazer as tuas questões. Isso é considerado toda vez que eu abrir e planejo a aula, abro a janela de movimento e nos movimentamos juntos. Então, assim, estou te oferecendo uma saída que é corporal e que quando a gente exercita, no exercício no exercício físico, a gente exercita muitas coisas além do físico, né? Essa presença da cabeça, essa conexão com as sensações, né? O testa, bota o pé aqui, testo, não vai, meu Deus, aí se frustra, aí vem sentimentos ruins, aí a prof vai lá com carinho, diz, não, olha aqui, tá tudo certo, vem comigo, deixa isso pra lá, vem pra cá, faz outra coisa. E assim a gente vai tendo sensações que vão nos fortalecendo, né? Tu te depara com aquilo num lugar pessoal, íntimo, próprio, para então experimentar isso diante dos desafios lá fora, né? E aí eu tenho uma coisa bem legal para dizer para quem tá por aí me assistindo, quem vai me assistir até o fim dessa semana, porque começar não é fácil mesmo, né? A gente acha que tem que se organizar e eu vou te ajudar a te organizar. Então eu tenho um presente para quem acessar a rotina Ritual Flow nos próximos dias, até sexta-feira. Eu vou fazer algo que eu já fiz no passado, que é o encontro contigo. Então a gente vai olhar para a tua rotina e a gente vai achar. Porque quando o de fora olha, ele acha. A gente vai achar tempo e a gente vai elaborar um plano de ação. Então é isso, transformar todo esse peso em ação, movimento. E aí a gente vai olhar, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo. E aí tu vai receber bem lindo que fica, o plano de ação fica bem lindo, porque essa prof aqui já foi designer também, ainda é. Bonito para tu colar lá na geladeira e fazer, porque ele vai ser possível, ele vai estar adaptado a ti. Então, se tu vier comigo até sexta-feira, na rotina Ritual Flow, no plano do semestre, que o plano do semestre, gente, ele custa menos que os Tilenol que tu tem que tomar. Ele custa menos que os dias que tu não pode ir trabalhar. Ele custa menos do que tu ficar sem dormir, ficar ansioso e ansiosa. E isso ir se acumulando. Então o semestre vale muito a pena, até porque eu estou lá 4 vezes por semana ao vivo. Tu chega lá, me diz, hoje estou me sentindo assim, o que eu faço? Te ajudo. No outro dia também. Tem meditação guiada. Não consigo meditar, tarará. Tá lá um caminho suave, tranquilo, né? Que envolve movimento também. Eu sempre falo da meditação ativa, foi um caminho para mim, né? Pô, sentar, parar, liberar a cabeça não é fácil, né, gente? Mas o exercício ajuda, né? Então, tu te movimentar e depois, e é isso que a gente faz nas aulas, né? Tem movimento, tem agitação, rola energia, e aí depois tu consegue ficar. Eu te juro que se tu experimentar fazer depois do exercício um momento de meditação, tu consegue. E daqui a pouco tu precisa ser guiado, sim, eu guio, né? Para onde vai a tua cabeça, tua mente, tua respiração, né? As músicas também ancoram uma vibração, uma energia para tua meditação. Para então, quem sabe, o silêncio ficar um pouco menos desconfortável e tu conseguir acessar, né? Isso tem no meu programa também. Tem muito do que eu já fiz, né? Eu já busquei muito, porque é isso, assim, eu contava essa história de que eu não conseguia fazer as coisas, né? De que eu não me mexia bem. E aí, quando eu parei quando eu me coloquei assim, não, mas eu vou aprender. Quando eu entendi que eu tava aprendendo coisas, eu me expus. Mas daí eu dancei, aí eu fiz curso de Tai Chi Chuan, daí eu pratiquei yoga. Pratiquei umas aulas em espanhol que eu nem entendia tudo que o professor falava, mas eu fazia porque era um método legal, que eu achava que eu ia aprender coisas.
tudo isso tá na minha aula, tudo isso tá ali. Essa história aí de aproximação ao movimento que eu gostaria de te ajudar, né? A se aproximar do teu movimento, do teu corpo e a acalmar os pensamentos, acalmar o plano. Não precisa de plano nenhum. É só ir lá no link da minha bio, Rotina Ritual Flow, aulas semanais. Vem comigo um semestre. A gente faz um plano que tu vai fazer. Não é nem tu que vai fazer o plano. Eu vou fazer o plano. Tu só tem que executar. Olha que beleza. Vou liberar a tua cabeça disso. E a gente vai junto. O que vocês acharam? O que acharam da live? Espero que estejam aí pensando sobre. Vou adorar saber também quem assistiu depois, né? Me contem o que vocês estão esperando, né? O que vocês estão se organizando para começar? Se é com exercício, tô aqui para ajudar vocês. Me manda uma mensagem, vamos destrinchar aí essas travas, vamos transformar, né, essa estagnação, essa procrastinação em movimento. E eu tô aqui para isso, para ajudar vocês com isso. Espero que tenham gostado. Obrigada por quem esteve aí presente. Ana querida, trazendo seus desafios. É mesmo um desafio diário e por isso o vínculo, né? O vínculo com alguém, o vínculo com um grupo, que é o que eu tenho proporcionado na Rotina Ritual Flow, né? Um acompanhamento próximo, essa energia compartilhada. Eu acredito muito nisso. E o ritual de movimento do Flow da Carol, acho que ele tem uma riqueza aí também. Na presença de cada um, eu falo, a presença de cada um é importante e a gente manda a nossa energia lá pra cima. Tá, minha gente? Tem presente, então, para quem quiser até o final da semana entrar. É um presente muito especial, vai te ajudar a inserir na tua rotina os exercícios, usar o programa que eu tô oferecendo de forma mais, assim, robusta. E tamo junto, vou adorar. Vai ter um encontro, né? Então, se for uma reunião, a gente vai olhar com carinho num encontro virtual que a gente vai ter para destrinchar, desatar esse nó. Obrigada! As lives de Flow continuam, eu sempre faço essa pergunta. Depois vocês deixam aí nos comentários. Continua, tragam temas, né? O que a gente pode falar aí a respeito de saúde, de movimento, de exercício físico e tudo mais que a gente possa inventar. Beijo, obrigada pela presença. É muito importante a presença de vocês, a gente construir essas ideias juntas e juntos. Até a próxima!